TV Afiada entrevista Veveu Arruda, prefeito de Sobral desde 2011. Sobral é uma cidade de 215 mil habitantes, fica a 235 quilômetros de Fortaleza e é um exemplo para o país inteiro de uma política educacional pública bem-sucedida e bem avaliada de várias maneiras, tanto por trabalhos como o da Fundação Lehman, como pelos exames do IDEB, do SAEB. E nós estamos falando agora do que tem Sobral de diferente que poderia ser utilizado como paradigma para outras experiências pelo Brasil afora. E eu perguntaria, Veveu, a demanda para criar um sistema educacional competente em Sobral veio de onde? Veio dos pais? Ou veio dos professores? Ou veio das autoridades públicas como você? Olha, essa sua pergunta me lembra um tempo que eu era estudante na Universidade Federal do Ceará. Eu fui presidente do DCE da Federal do Ceará, isso no final dos anos 70, ainda na ditadura militar, e nós convidamos o Dom Fragoso, era um bispo vinculado à teologia da libertação, para falar um pouco sobre a conjuntura, a realidade do Brasil naquela época. E ele disse uma coisa que a sua pergunta me lembrou. Né? Você reteve? Ele disse o seguinte, né? Naquela época, iniciando a estruturação também das organizações sindicais, dos trabalhadores, né, no ABC paulista, ele dizia que, há um tempo atrás, os trabalhadores, os trabalhadores, eles não percebiam que eles eram oprimidos, explorados, que não tinham seus direitos garantidos. Eles agora já percebem que não é normal, que aquilo ali está errado, que eles são explorados, que eles têm seus direitos desrespeitados, mas ele não conseguia ainda identificar as causas, não é? Por que aquilo acontecia? Eu, lembrando disso, eu digo assim, que realmente não foi uma demanda dos pais, da população. Infelizmente não foi. Naquele momento, haviam outras necessidades talvez mais sentidas, mais doídas, por exemplo, como a saúde, a habitação. Foi um entendimento de que o caminho para você construir uma vida de prosperidade, de dignidade, é a educação. Essa foi uma decisão que nós tomamos, política, uma decisão política que nós tomamos, e eu estou aqui falando de 96, 97, 98, quando o Cid foi prefeito de Sobral. Cid Gomes. O Cid Gomes foi prefeito de Sobral. Né? E aí todo um processo se deu para que isso acontecesse. Né? Entendi. Uma coisa que é muito frequente discutir é sobre não adianta valorizar o professor, dizer que o ensino depende do professor, mas se não tem salário. Por exemplo, aqui em São Paulo é uma briga insolúvel, no Paraná foi uma briga digamos, quase que bélica, né? Qual é a política de salário na educação em Sobral? Como é que você paga esses professores? Veja bem, nenhum professor em Sobral ganha o piso nacional, porque todos ganham mais do que o piso nacional, né? Digamos que o salário menor, né, gira ali em torno de R$ 2.500, R$ 2.800, e o maior salário em torno de R$ 4.500. Né? Mas, assim, a valorização do magistério, do professor, ela se dá também de outras formas. E eu acho que essas outras formas são fundamentais. Né? Eles têm um plano de carreira? Tem um plano de carreira, mas eu quero dizer que tem outros elementos que são fundamentais na valorização do professor. Por exemplo, é importante que a gente perceba que o trabalho do professor, a escola, ela é um lugar de aprendizagem dos alunos, mas ela é também produtora de conhecimento. O trabalho do professor, ele resulta em informações, experiências que podem ser utilizadas para aperfeiçoar o próprio sistema educacional. Então, você reconhecer isso. Claro. Né? Você dá ao professor formação permanente. Formação, essas 8 horas mensais no mínimo. Não é? Você assegurar condições para ele fazer e estimular para ele fazer especialização, ele fazer mestrados. E veja bem, e o resultado alcançado por ele. Ele fica orgulhoso de ver que o trabalho dele está resultando efetivamente na aprendizagem dos nossos alunos. No progresso. Ele se sente parte disso, ele se integra a isso.
Tá certo? Eu vou lhe dar um exemplo. Isto é uma valorização por Claro, aí, por esse caminho. Claro que tem que ter o salário, Evidente. a decência do salário, Claro, do claro. salário decente. Eu vou te dar um testemunho, não sei se você chegou a perceber, mas quando nós fomos visitar aquela escola pública, num bairro afastado do centro, eu vi uma sala entreaberta em que havia uma professora e uma criança sentada no chão brincando. Eu resolvi ver o que era aquilo, uma criança sozinha com uma professora. E a professora me disse que estava cuidando de um aluno autista. Aí eu perguntei, mas você está dando aula para um aluno só? Ela falou, e eu sou professora e cuido de alunos autistas em várias escolas públicas de Sobral. Eu estudei em Fortaleza sobre isso, esse assunto. Eu fui me preparar para cuidar de crianças autistas. Aí eu tenho um médico cujo filho é autista. Ele é presidente de uma associação de pais autistas. Quando eu contei isso para ele, ele não acreditou. Pois é. Ele disse, não sei no Brasil de uma escola pública ou privada que tenha um professor para um aluno autista. Eu acabei de ouvir isso aqui em São Paulo. Pois é. E nós temos, não só com autistas, mas com estudantes que têm problemas de visão, têm problemas de outras deficiências, né? E a gente tem uma política também voltada. E você me lembrou disso quando falou que o professor se valoriza também, porque essa moça foi estudar em Fortaleza para cuidar de alunos. Claro, claro. E nós temos também, assim, uma outra coisa que é importante dizer no sentido da valorização do professor, e que faz parte também da política de qualificação da gestão, né? Que são a premiação por resultados. Não é? Claro. Nós estabelecemos metas, todo ano se estabelece metas para os diversos anos, para as diversas séries. O cumprimento dessas metas significa um incremento no salário do professor. Por exemplo, ele é professor de uma turma e é estabelecida uma meta. Ele alcançou aquela meta ou superou a meta. Então ele pode acrescentar R$ 250 no salário dele mês. Como ele tem duas turmas, ele pode acrescentar R$ 500. Tá certo? É um prêmio de incentivo ao professor pelos resultados alcançados na sala de aula. Perfeito. E tem um outro prêmio, que é o Escola Aprender Melhor, que este é um prêmio para a escola. Nós estabelecemos metas. E essa meta ela é alcançada pelo conjunto dos professores da escola. Então ele tem uma premiação. Agora, neste caso, todos os professores têm que alcançar aquela meta. Claro. Se, por exemplo, uma hipótese aqui, tem 8 professores, se um professor não alcançar, a escola não recebe o prêmio. Exatamente para dar o sentido de equipe, dar o sentido de unidade da escola. Não é? E isso tem sido positivo. Você, evidentemente, faz parte de uma estrutura política, você trabalha dentro de um grupo político de que faz parte o ex-prefeito, ex-governador e ex-ministro Cid Gomes. E eu acabei de ler na revista Carta Capital uma entrevista do governador Camilo Santana, do mesmo grupo político, e ele diz o seguinte: uma das minhas prioridades da vice-governadora Maria Isolda Sela, educadora de formação, sua mulher, é melhorar a qualidade do ensino público. O Ceará tem se destacado nesse quesito. As 2 escolas de baixa renda com melhor colocação no Enem são cearenses. Temos projetos que viraram referência nacional, como o Alfabetização na Idade Certa. Você tem isso em Sobral? Nasceu em Sobral. Esse programa Alfabetização na Idade Certa foi uma experiência sobralense, porque havia, Paulo Henrique, uma distorção de idade série e havia também... O aluno era analfabeto, ele frequentava a escola, mas ele não se alfabetizava, certo? Entendi. Então, porque é muito comum no país? Infelizmente. Então foi feito um programa, um projeto, para alfabetizar as crianças na idade certa. Né? E hoje nós praticamente zeramos a distorção série-idade, ou seja, aquele aluno que deveria estar numa série adiante e está atrás. Nós zeramos. Acabou. Zeramos praticamente isso. Não é? E hoje os nossas crianças, nossos adolescentes são alfabetizados na idade certa.
não é? Por conta de todo um processo que aconteceu. Quer dizer que essa experiência de Sobral serviu de protótipo para o Estado. Quando o Cid foi eleito governador, ele convidou a Isolda para ser secretária de Educação do Estado. Esse programa foi implantado no Estado do Ceará, numa parceria com os municípios cearenses, e isso é muito importante, a atitude do Estado em compreender que ele precisava ser parceiro dos municípios para que ele pudesse resolver um problema da alfabetização, porque amanhã o aluno que vai chegar no ensino médio vai ter a distorção não é? Trazida do ensino fundamental. Não é? Então, evidente. Então é uma atitude que eu diria um federalismo solidário, cooperativo, que foi praticado no estado do Ceará. A universalização do ensino público hoje em Sobral? 100%. 100%? 100%. Não, no ensino público, assim, todas as crianças na faixa etária para estar matriculado no ensino fundamental estão matriculados. Estão matriculados. 100%. 100%. Nós temos agora, coloquei como meta já na minha gestão, universalizar a educação infantil. Nós já universalizamos a educação infantil, não é? E coloquei como meta ampliar substancialmente o atendimento de 0 a 3 anos, que é a creche. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem média de atendimento em 25%, né? E Sobral hoje já é 43%, mas nós vamos chegar no final do ano que vem em 75%. Aquela escola que você visitou, que é um centro de educação infantil, ela é exatamente a nossa estratégia para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Tem o melhor suco de melancia do Brasil? Como? Tem o melhor suco de melancia do Brasil. Você viu como é gostoso, né? Aquilo é um zelo lá que as merendeiras... Né, Mas o que tem aquela escola? Então, ela é uma das estratégias para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade, dentro daquele plano municipal da primeira infância. E que, para mim, é outra prioridade, é outra necessidade. Então, nós estamos agora com 2 ou 3 movimentos importantes para dar um avanço, um salto qualitativo na educação em Sobral. Primeiro, esse atendimento especial para a primeira infância, porque ali você vai preparar a criança né, para o processo de aprendizagem, né, de estudo, tá certo? Nos primeiros anos de vida. Né? Ele entra no centro de educação infantil ali, você viu, recém-nascido, criancinhas recém-nascidas, onde vai ser feita estimulação, né, o cuidado, o zelo com ele, amor, carinho. Né? E ele vai para a educação infantil, tá certo? E posteriormente ele vai para uma escola de tempo integral que nós estamos chamando de Colégio Sobralense de Tempo Integral. Não é? Com as 16 colégios que nós vamos construir, Colégio Sobralense de Tempo Integral, todos os nossos 11.000 alunos das séries do 6º ao 9º ano vão estar no colégio de tempo integral. Então, ampliar... 11 mil. Caramba. Quase 12 mil. Ampliar o atendimento de 0 a 3 anos, né? Assegurar, como já fizemos, a universalização da educação infantil e, para os adolescentes, oferecer um ensino de tempo integral. Perfeito. Ensino de tempo integral. Então, com isso, nós asseguramos todo o itinerário formativo de nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Eu tenho uma sensação de que nós estamos contribuindo para a formação de uma nova geração no município de Sobral, que fará da nossa cidade melhor ainda por conta dessa geração qualificada. Veveu, nós tínhamos combinado de fazer uma entrevista sobre educação, mas você sabe que é sempre uma temeridade confiar em jornalista. Então eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Veveu Arruda não pode se candidatar de novo a prefeito de Sobral. Não, já... Então quais são os planos de Veveu Arruda? Bom, os planos... Ou você prefere encerrar a entrevista agora? Os planos é trabalhar assim, intensamente para que esse processo político-administrativo em Sobral ele possa prosseguir com as mudanças e as transformações que são necessárias. Isso, para mim, é fundamental. Né? Inclusive, por isso, nós estamos nesse momento... Veveu, eu estou falando de eleição, Veveu. Pô, nós precisamos primeiro ter as ideias qualificadas e tal para garantir... Veveu Arruda, eu já vi que daí... Não... Muito obrigado, um grande prazer. Obrigado. Pois é.